só entende ao meu clamor quem um dia sentiu a dor que eu sentir. Eu determinei que não vai terminar assim, não vai mesmo. Meu Deus, eu não sei se eu prego ou se nós continuamos na celebração. Pegue a sua Bíblia Sagrada, Jesus. Livro de João, capítulo de número 4. Jesus. A John Narus da Santa Ocana. Alguma coisa aqui está acontecendo. O meu espírito. Jesus. Eu sinto esse encerramento muito diferente dos outros. João capítulo de número 4. Jesus. Meu Deus. Meu Deus, eu tenho 15 a 10 minutos para pregar. Meu Deus. Porque os outros minutos acabei embora na celebração. E quem celebra o Senhor, quem glorifica a Deus, ora 2 vezes. Meu Deus. Versículo de número 5. Não vou ler todo o texto porque é extenso. Então vou ler alguns textos que vai nos ser como base. Amém? Versículo de número 5 diz assim: assim Jesus chegou a uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto a quê? Ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, para me dar água? Ele ou ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, a quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água. Ao que a mulher respondeu: ó Senhor, nem tens balde e o poço é fundo. 2 situações: não tem balde e o poço é fundo. De onde vais conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e seu gado? Respondeu-lhe Jesus: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, eu disse nunca mais, terá sede. Palavra do Senhor. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Toma o teu assento em nome de Jesus. Toma o teu assento. Olha no seu irmão e diga: Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Father, nós te glorificamos, te exaltamos porque tu és Deus. Pai, fala conosco, Rei da Glória, nesse dia. Queremos celebrar o teu nome e glorificar, Senhor da Glória. Por isso, ó Deus, pedimos o seu poder, a sua graça, o seu favor. Enquanto, Senhor, a tua palavra for ministrada, manifesta a tua graça, o teu favor, a tua unção sobre esta sala. Milagre de transformação,
Milagres, Senhor, na vida sentimental. Milagres, Senhor, de crescimento e desenvolvimento. Aconteça, Senhor, enquanto a tua palavra for colocada no coração dos teus filhos. Que essa semente, Rei da Glória, Pai, venha frutificar e se tornar, Rei da Glória, Pai, mais forte. Em nome de Jesus Cristo. Repreendemos, Senhor, toda a força contrária do inimigo, todo o poder das trevas. Que caiam eles por terra e todos os demônios que se reuniram hoje sejam destruídos no nome de Jesus. E nós saímos daqui com certeza da nossa fé e do nosso milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso. Joel, nós temos 15 minutos para poder ministrar a palavra. Então vamos naquilo que é importante. Escuta uma coisa, hoje é um dia importante para todos os angolanos. Para todos nós sabemos que hoje, dia 11 de novembro, foi o ano foi 1975, que o saudoso ex-presidente Antônio Agostinho Neto proclamou solenemente, em nome do povo, de todo angolano, de toda a África, perante o mundo, a nossa independência nacional. Porque esse dia estava a se dar um novo início, uma nova época, um novo tempo para a nação angolana. Desde que se proclamou o dia da independência nacional, nós se tornamos dono do nosso próprio destino. Fomos livres, porque vários homens lutaram para nós alcançarmos essa dependência. E eu perguntava a Deus por que o Senhor me deu essa mensagem nesse texto. Porque na verdade o texto que eu tinha que pregar era o texto de 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1 a 20. É o texto de base do nosso trabalho da operação. Isso não vai terminar assim. Mas eu não luto com o Espírito, porque ele falava no meu coração há 2 semanas sobre esse texto. E como obediente e submeteu ao Espírito para compreender aonde ele quer nos levar, o Senhor me trouxe esse texto no meu coração. Porque aqui encontramos a história de uma mulher que estava dependente, estava condicionada por causa dos erros que a sua geração, que os seus pais, que os seus ancestrais cometeram. Houve várias circunstâncias, vários momentos que a nação de Israel passaram por turbulência, e vários reis que se levantaram, e que por causa desses reis a nação de Israel muitas das vezes calhou na mão dos seus inimigos. E esse texto que nós acabamos de apresentar aqui, de João capítulo de número 4, apresenta-nos a história da mulher samaritana. Talvez nós olhar para esse texto e apreciar, nós olhamos simplesmente como uma evangelização que Jesus estava fazendo. Mas não, algo muito mais profundo que estava dentro, que estava intrínseco nessa conversa, ou nesse acontecimento, ou nessa intenção que Jesus estava fazendo. Mas a Bíblia Sagrada não começa logo com a história da mulher samaritana, mas começa com um rumor, com uma polêmica, com uma calúnia que fizeram para Jesus. Quando nós olhamos para o texto de João, capítulo de número 3, versículo do número 21, a Bíblia Sagrada diz que na cidade de Judeia havia rumores, havia um falatório de que Jesus estava batizando e que Jesus estava fazendo muitos discípulos mais do que João. Que na verdade Jesus não estava fazendo nenhum discípulo, porque Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. Então esses rumores chegaram até João, e os seus discípulos levaram esse mesmo rumor que havia acontecido. Mas Jesus sabe o que é, soube resolver esse problema, não refutando o que está acontecendo, mas se retirando daquela cidade, porque nós sabemos que para poder, ou seja, o poder
informação ou de uma calúnia, ela pode, ou de uma informação, de uma notícia, melhor assim, ela tem duração de 15 dias. Se não se vê rebater sobre esse mesmo assunto, essa notícia começa a perder a sua força, começa a perder a sua vida. Então nós conseguimos compreender que Jesus Cristo se retira de Judeia para ir para Galileia. Só que para ir para Galileia, Jesus, havia uma necessidade, e porque a Bíblia Sagrada começa logo dizendo que foi necessário Jesus passar por Samaria, porque por trás de uma viagem, de uma missão de Jesus, havia uma necessidade que Jesus tinha, porque Jesus sabia, como Deus, que existe uma nação que estava a ser excluída, um povo que estava a ser excluído por causa das lutas passadas, e uma mulher era tão afetada, e não só, e porque também a condição que ela vivia não era das melhores, e porque naquela cidade olhavam nessa mulher e desprezavam, porque essa mulher, algumas linhas de pensamento alegam ela que é uma prostituta, a outras linhas alegam que simplesmente ela teve vários maridos, e todos os maridos que ela teve na vida dele não deram certo, e que agora está com ele, também não é dela, é uma amante, é um amante. Então essa mulher tem uma má fama nessa cidade, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi necessário passar por Samaria. Só que os judeus não se davam com os samaritanos. Para um judeu passar de Samaria, ele preferia dar a volta do Jordão, do lado leste, do norte, passando por Pereia, para chegar até Samaria, que poderia levar esse percurso 6 dias. E Jesus, fazendo esse percurso, dando essa toda a volta, poderia roubar muito mais tempo acerca da missão que ele tinha. Então Jesus decide passar por Samaria e orienta os seus discípulos irem para a cidade e comprar alguma comida ou alimento para eles comerem. E Jesus, cansado da viagem, porque já havia 2 dias caminhando da viagem, Jesus senta no poço de Jacó. Imagina Jesus cansado, porque aqui o autor, ele não vai só expressar a divindade de Cristo, também vai expressar a humanidade de Cristo. Como homem, poderia se estar cansado de uma viagem a pé há 2 dias, e ele está descansando, e porque no seu descanso existe um propósito, porque às vezes Deus, quando está descansando, não pensa que Deus deixou de trabalhar. Deus mesmo descansando, Deus está trabalhando. Se nós formos para Gênesis, a Bíblia diz que Deus descansou, e no dia que ele descansou fez o quê? Abençoou, que significa que Deus mesmo descansando, Deus continua trabalhando. O facto de Deus estar descansando não reduz a sua divindade, nem reduz o seu poder. Então Jesus, como homem, estava descansando. Só que nesse descanso Deus foi falando comigo que existia um propósito por trás disso, porque Deus quer resgatar, Deus quer fazer alguma coisa na vida dessa mulher. Olhamos para a vida dessa mulher e conseguimos ver que ela é desprezada, ela é humilhada. Todo mundo sabia que ela tinha uma má fama e que andava com homens que não é dela. E essa mulher não poderia ir buscar a água no tempo em que outras mulheres iam no poço tirar a água. Por quê? Porque era desprezada, rejeitada, considerada como uma mulher impura, ou considerada como uma mulher que não tem valor. Então essa mulher ia a meio-dia, um tempo em que ninguém mais está lá para poder tirar água, porque o serviço dá-se o início de manhã. Então a mulher ia de tarde porque sabia que não tem ninguém. E quando a mulher chega diante desse poço, a quem encontra? Jesus Cristo. Eu comecei a olhar para esse texto e compreendi algumas coisas que eu fui observando. Primeiro, ali estava o poço de Jacó, e dando ao seu filho José. Deixa ler diretamente isso. Ali estava o poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus sentou-se junto ao poço de Jacó, e era a volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, que significa que Jesus chegou primeiro no poço. A mulher encontrou Jesus. Aqui é uma palavra que você não consegue, talvez a seus olhos natural, conseguir compreender a mensagem que está aqui. Tem uma mensagem poderosa por trás desse versículo,
Porque não é a mulher que espera Jesus, é Jesus que está à espera da mulher. Não é você que esperou Jesus, é Jesus que te esperou. Não é nós que esperamos que Jesus venha, mas é Jesus antes que esperou por nós. Deixa aqui começar a abrir um parênteses, porque eu tenho poucos minutos, não vou ter todo o tempo para explicar o texto. Que Jesus Cristo nessa manhã te esperou aqui porque tem um propósito para cumprir na sua vida. Tem algo para anunciar para o teu destino. Talvez para essa mulher dizia que a minha vida vai terminar do jeito que começou. Talvez a contradição ou a condição da vida dessa mulher lhe colocava condicionada ao ponto dela acreditar que ninguém que olha para mim tem esperança de uma mudança, que ninguém que olha para mim tem esperança de que alguma coisa pode mudar. Só que ela não sabia que quando as pessoas rejeitavam ela, Jesus já tinha um plano à espera dela, porque Jesus estava à espera que ela chegasse para começar a fazer alguma coisa na vida dela. Eu disse que Jesus está à tua espera para começar a trabalhar na sua vida, para começar a operar na tua família, para começar a operar na sua casa, para começar a operar nas tuas finanças. Deixa eu lhe dizer que algumas pessoas, eles não sabiam e chegaram até aqui, pensaram que eles vão ter um encontro com Jesus. Não, Jesus, antes mesmo de você ter um encontro com Ele, Ele já estava aqui à espera de ti, dizendo: chega até aqui, porque hoje eu quero falar contigo, e que hoje eu vou mudar a sua história, vou mudar a sua vida, vou mudar o seu percurso, vou mudar a sua rota, vou mudar a sua jornada. Deixa eu declarar uma palavra para alguém que está aí. Hoje o Senhor te esperou, porque hoje o Senhor tem interesse de fazer uma mudança, de criar algo extraordinário na sua vida. Deixa eu profetizar ainda que aqueles que não esperavam que alguma coisa poderia acontecer na sua vida ou na sua família, eles podem esperar que você não vai voltar da mesma maneira, você não vai voltar da maneira que você entrou, porque não é nós que esperamos Jesus, é Jesus que nos espera. Será que eu posso pregar para alguém que está aqui? Será que eu posso pregar para alguém que está aqui? A Bíblia Sagrada diz no livro de Gênesis capítulo 35, se a mente não me falha, que quando Abraão pegou no seu filho Isaque para ir sacrificar, a Bíblia Sagrada diz, enquanto Abraão subia para sacrificar o seu filho, a Bíblia Sagrada diz que quando ele colocou no altar, quando ele foi para sacrificar o seu filho, a Bíblia diz que Deus disse assim: Abraão, não toques no teu único filho. Por que, evangelista? Porque não é eu que estava, não é você que estava à minha espera, é o cordeiro que já estava à tua espera antes de você chegar aqui. Que significa que antes mesmo que Abraão subisse com Isaque para poder sacrificar, o cordeiro já estava lá à espera de Abraão e Isaque dizer que o maior sacrifício não é Isaque, o maior sacrifício sou eu. Por quê? Porque Isaque não sabe ser Jesus, mas Jesus sabe ser Isaque. Eu não entendi, evangelista. Eu estou a tentar dizer para alguém que está aqui: eu não consegui ser Jesus como perfeito, mas Jesus soube ser sou eu na cruz como pecador. Como pecador, eu vim dizer para alguém que está aqui que Jesus estava à tua espera. Se alguém achou que você ia vir simplesmente aqui e nada ia acontecer, se prepara, porque se Jesus estava à tua espera, então começa o dia da mudança hoje, então começa o dia da transformação hoje, então começa o dia de uma história hoje, então começa o dia de uma nova transformação. Oh, meu Deus, eu tenho tanta coisa aqui para falar. Meu tempo já foi. Então, se já foi, vamos embora, porque eu não vou ter tempo de explicar isso. Eu estou na mulher samaritana. Nós sabemos que os judeus não se falavam com os samaritanos, porque a mulher está condicionada por causa de um problema do passado. A mulher está condicionada por
causa de um povo que entrou em conflito, que se dividiram em duas nações, a nações do sul e a nação do norte. Por conta disso, a mulher está condicionada, que significa que na cidade aonde ela estava a viver, era uma cidade em que lhe humilhavam. Ela não pode ir numa outra cidade, porque eles não falam com aquele outro povo. A mulher está a viver os maiores problemas, os momentos mais difíceis da vida dela. Quando eu olho nesse texto, eu vejo Jesus a caminho. Por que Jesus está a caminho? Porque Jesus está dizendo: você estava condicionada a não viver uma dependência do seu próprio destino, mas eu estou a caminho para fazer alguma coisa na sua vida. Tem algumas pessoas que estão aqui, que foram condicionados a viver o que os seus pais viveram, a gerar o que os seus pais geraram. O pai dele morreu com a mesma doença, ela morreu, também está a desenvolver a mesma doença. A sua mãe não casou, ela também não está condicionada a não casar. Só que você não sabe, tudo isso apenas é um pano escuro, que daqui a pouco Jesus está a caminho, a história vai mudar, a história vai se inverter. Eu quando estou no espírito fico maluco. Alguém me apaga essas lâmpadas. João, apaga todas essas lâmpadas. Aleluia. Apaga todas essas lâmpadas e compreenda, olha para mim. A Bíblia Sagrada diz que aquela mulher, apaga tudo, meu filho, apaga tudo, que aquela mulher estava condicionada, não poderia sair da cidade, não poderia estar na cidade e fora de casa. O que lhe restava é simplesmente estar dentro de casa, porque todo mundo que olhava para ela olhava como uma mulher que não tem solução, olhava como uma mulher que não tem mais vida, olhava numa mulher que já não existe esperança alguma. Mas só que não sabe que Jesus Cristo estava a caminho. Aquela mulher estava como essa escuridão, que não sabia o norte, não sabia o sul, não sabia onde vai ir, não sabia onde vai chegar, não sabia como vai se virar e como vai mudar. Mas Jesus Cristo estava chegando para anunciar um novo tempo na vida dessa mulher. Jesus, a Bíblia diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a esperança, eu sou a porta. Significa que ainda que aquela mulher não tem esperança, a esperança, pastor Nicolau, estava a caminho. A Bíblia Sagrada diz que Jesus é a esperança da glória. Então significa, se aquela mulher não estava a viver a glória de Deus, e se Jesus está a caminho, é porque a glória também da minha vida está a caminho. Eu posso pregar conforme estou a sentir. Joel, vamos embora. I'm feeling no. Aleluia. Então, se a esperança está a caminho, se a esperança está a vir, então a minha vida não vai terminar assim. Pode não ser a tua expectativa, pode não estava no teu plano, mas já estava no plano de Deus. Pode não estar na tua agenda, mas já estava na venda de Deus. Se você não sabe que esse capítulo já não está falando da mulher samaritana, agora está falando de você, que Jesus está a caminho da tua vida, a glória está a caminho, o favor está a caminho, a graça está a caminho.
Quando Jesus está a caminho, segura aí, segura aí, segura aí. Quando Jesus está a caminho, algumas coisas começam a mudar. Segura, meu Deus do céu. Jesus é a luz do mundo. E se Jesus é a luz do mundo, enquanto Jesus estava a se aproximar, a luz também começou. Agora acende a lâmpada. Aquela mulher, o tempo da escuridão, o tempo das trevas, o tempo das trevas estava a acabar. Está chegando o tempo da luz. Quem um dia tentou tirar o teu brilho, Jesus está a caminho para colocar o brilho que quer. Aleluia. Pode acender, meu filho, porque Jesus chegou e Jesus sentou no poço. Se Jesus chegou, a tua vida começa a acender assim. A tua casa está a acender desse jeito. Aonde você não via a bênção, vais começar a ver bênção. Aonde não vias milagre, vais começar a ver milagre. Aonde não vias acontecimento, vais ver. Aleluia. Será que eu posso pregar para alguém? Será que eu posso pregar para alguém? Aquilo que lhe condicionava, Jesus chegou. E quando Jesus chegou, lhe pediu: dê-me de beber. A mulher disse assim: nós temos algo que nos divide. Eu sou samaritana e você é judeu. Nós não podemos falar. Escuta uma coisa. Quando Jesus Cristo morreu, havia uma divisão que nos impedia de chegar no lugar santíssimo. Mas diz da morte, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Jesus, ele não é o cordeiro só manifestado, ele também é o cordeiro anunciado. Porque o cordeiro manifestado é o cordeiro que a mulher samaritana está vendo, mas o cordeiro anunciado é o cordeiro que os profetas falaram. Na tua vida, Jesus não é só o cordeiro manifestado, é o cordeiro anunciado. E se você não sabe, deixa eu te anunciar: o cordeiro chegou na sua vida, chegou na tua casa. Olha no teu irmão e fala: agora acabou, agora acabou. Jesus chegou na minha vida, Jesus chegou na minha vida. Haverá mudança, haverá quebra de paradigma. Escuta uma coisa: a maldição, a feitiçaria, a bruxaria que um dia te condicionou, já não vai. Isso não terminou. Agora a palavra muda. Se era isso, não vai terminar assim. Agora é isso, não terminou assim. Porque depois de Jesus se encontrar com aquela mulher voltou no mesmo caminho. Segura aí, no mesmo caminho que ela veio buscar água, como uma mulher rejeitada, como uma mulher discriminada, como uma mulher com vários maridos. Ela está voltando no mesmo caminho. Aonde está anunciar? Vocês disseram que eu tenho vários maridos. Agora venham ver o homem que falou a respeito da minha vida. Deixa eu profetizar para alguém que está aqui. Hoje é dia 11, o dia que se proclamou a independência. Eu estou a declarar a independência da sua vida, da pobreza, da miséria, da calúnia, da maldição, maldição hereditária, maldição herdada, da feitiçaria. Alguém diga: não vai. Não vai, não vai. Olha no teu irmão, fala: não terminou assim, não terminou assim. Alguns
Alguns acharam que ia terminar assim. Alguns acharam que ia acabar assim. Escuta uma coisa: não ia acabar solteira. Não vais acabar solteira. Não vais acabar sem ninguém. Se não tiver alguém, Deus vai mandar sempre um, mas não vais terminar sozinha. Aqui Deus, escuta uma coisa: a palavra de Deus no início era que o homem se juntasse com uma mulher. Agora, qual é o diabo? Qual é a feiticeira que vai tentar decretar num decreto que Deus já estabeleceu? Se você não entendeu, eu estou a lhe dizer: prepara a roupa, porque vai assustar. Já está. Segura aí atrás, porque só vai assustar. Mas minha irmã, mas essa operação, isso não vai terminar assim. Marcaram já teu pedido, meu irmão, minha irmã, já está. Hoje é dia disso, já está. Quem te perguntar, o casamento saiu, já está. O noivado saiu, o marido voltou, o dinheiro cresceu, o crescimento cresceu, houve desenvolvimento, houve agradecimento. Deus vai te honrar. Eu deixo lhe dizer: hoje é o tempo de voltar onde te humilharam, porque já não é a mesma. Aleluia. Eu me lembro sim, Atos capítulo 3. Vem para aqui, Diogo, vem para aqui. Aleluia. Vem para aqui, Lisandro. Quem pode ser o coxo? Quem pode ser o coxo? Vem, meu filho, vem, vem. Vem, Tomás. Escuta. Enquanto eles trouxeram o coxo, pegam no coxo. Tomás, vem aqui, meu filho. Pegam no Tomás. Lhe deixam aqui no altar. Eles vieram, lhe deixaram no altar, ou na Porta Formosa. Ele estava aí. Eles foram embora. Disseram: mano, vamos vir mais tarde para vir te buscar. Tens que lucrar bem. Só que o dia da independência chegou na vida dele. Deus levantou Pedro e João, disseram: vamos proclamar independência na vida dele. Nunca mais vai depender dos amigos. Pedro e João chegaram e disseram: não temos dinheiro que te coloca aqui, não temos prata que te faz voltar aqui, mas isso que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele entrou no templo, sobe no altar. Ele entrou no templo. Escuta, escuta. Quando os amigos vieram, a Bíblia diz, ele entrou para celebrar. Agora os amigos que lhe deixaram chegaram, já não lhe encontraram. Cadê o nosso amigo? Cadê o nosso lucro? Cadê a nossa renda? Cadê a nossa fonte? Se você não entendeu, os feiticeiros que se lucravam na tua vida já não vão lucrar mais. É dependência, é independência. Já não vamos depender. Aquela mamã que disse assim: só vai nascer depois de morrer, então vais morrer mesmo. Eu me lembro uma vez, o pastor Jonathan, uma tia dela chegou e disse no pastor Jonathan: meu filho, não vais casar. O pastor olhou na tia e disse assim: Che, Nagibo, vou casar sim. Ai. Eu estou a dizer,
Não vamos mais depender da maldição. Não vamos mais depender da bruxaria. Alguém se te dizer, não vais casar, Nagibo, eu vou. Quem está sentado fica em pé. Olha no teu irmão, lhe dá um quatro, diga: Nagibo, eu vou casar. Já não dependo da bruxaria, já não dependo da feitiçaria. Agora eu dependo de Jesus, porque trouxe independência, trouxe liberdade, trouxe destino na minha vida. Para terminar, agora você tem que dizer às pessoas: você não vai longe. Vamos amarrar a vida dela. Em outras palavras, aquele pastor estava a dizer assim na tia dele: nunca mais vai me conseguir. Escuta, tem muita gente que enriqueceu-se no teu sofrimento, te sugou tuas finanças, foi fazer as suas maracutaias só para te ver no calabouço. Só que Jesus, quando veio na nossa vida, nos deu poder e autoridade. Disse: agora vai lá. Se eles tentarem mais alguma coisa, diga: já não é mais assim. Se te disserem não vais fazer e não vais chegar, disse: chega, disse: chega. Escuta. O que mudou na mulher samaritana, vê a expressão que ela diz: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não volte mais aqui. O problema dela não estava nos litros de água, estava em voltar no mesmo lugar. O problema dela estava no caminho que ela fazia, que era o caminho mais difícil. Porque a questão não está na água que ela estava a carregar, é o caminho. Ela já não quer voltar num caminho aonde todo mundo lhe olha e lhe despreza. Então o que muda não é o caminho, é a pessoa. Por isso que a Bíblia diz assim, que aonde te humilharam, o Senhor vai te dar quê? O Senhor está dizendo que vai mudar não é o lugar, é você. E se você que vai mudar, se prepara, porque isso não terminou, não terminou. E que eu estava mesmo falar na Giba. Eu quero os solteiros. Quem é solteiro? Vem.